Você já teve um período em que tudo estava indo bem, não extraordinariamente bem, só bem. Trabalho andando, relacionamento estável, rotina funcionando, sem alguma crise aparente. E mesmo assim, tinha alguma coisa te incomodando. Não era tristeza, não era ansiedade, era uma coisa um pouco mais discreta do que isso. Como se tivesse uma porta no fundo da sua cabeça, com a fechadura intacta. E você sabia que tinha alguma coisa lá dentro, mas toda vez que você ia abrir, aparecia alguma coisa mais urgente. Uma notificação, um episódio novo, um plano para o fim de semana. E a porta ficava fechada. E aí vinha aquele pensamento: mas o que tá faltando? A minha vida tá boa, eu não tenho motivo para me sentir assim. Essa frase é uma das mais perigosas que existem. Em 1931, um escritor inglês chamado Aldous Huxley, que vinha de uma família de cientistas que quase ficou cego na adolescência e aprendeu o braille por precaução, o cara que literalmente não sabia se ia conseguir enxergar de novo, sentou e escreveu o livro mais desconfortável que eu já li. Desconfortável não porque é violento, mas porque ele é confortável até demais. O livro ele se passa numa sociedade onde o problema da infelicidade ele foi resolvido de uma vez por todas. As pessoas são geneticamente programadas para gostar do que fazem. Não existe doença, velhice aparente, sofrimento prolongado, nada disso. Tem uma droga chamada soma, que você toma quando qualquer coisa desconfortável aparece e o desconforto some, sem ressaca, sem julgamento, sem dependência. E todo mundo é feliz, genuinamente feliz, não fingindo, não se convencendo, só feliz. E Huxley passa o livro inteiro te fazendo a pergunta mais incômoda possível: se eles são felizes, qual que é o problema? E eu fiquei com essa pergunta por algumas semanas na minha cabeça depois de ler, porque eu não conseguia responder de imediato. E quando eu fui tentar, eu percebi que o problema não era o soma, era que eu já usava alguma coisa muito parecida, só que sem nome e sem precisar de receita. Felicidade fabricada e felicidade real são indistinguíveis por dentro. A diferença só aparece quando algo verdadeiro chega e você percebe que não sabe mais como sentir. O conforto que não custa nada. Tá, eu preciso te mostrar o que eu tô chamando de felicidade fabricada aqui. Porque fabricada não é o mesmo que falsa. Felicidade falsa, você sabe que é falsa. Você finge estar bem e sabe que tá fingindo. Isso aí é outra conversa. Felicidade fabricada é diferente. Ela é real naquele momento. Você genuinamente se sente bem. O estresse some, o vazio diminui. Você não tá fingindo nada. O problema não é a experiência, é o que gerou ela. Vou te dar um exemplo. Você chega em casa depois de um dia de merda. Tem uma conversa que você sabe que precisa ter. Uma decisão que tá pesando faz semanas, aquele negócio que você vai empurrando com a barriga. Você poderia sentar com isso por 20 minutos. Não precisaria resolver, só encarar. Mas você não faz isso. Tu abre um delivery, coloca uma série, fica no celular até a hora de dormir. E sabe o que é mais irritante? Em 40 minutos, você tá ótimo. De verdade, o peso diminuiu, o cortisol e o estresse abaixaram, você tá confortável no sofá, assistindo algo que nem vai lembrar amanhã. Isso é felicidade fabricada. Não porque você fez alguma coisa errada, mas porque o bem-estar que você sente não veio de resolver nada, veio de evitar. E aí você vai dormir bem, acordar no dia seguinte e o que precisava ser resolvido ainda tá lá. Só que agora você está descansado o suficiente para ignorar por mais um dia, claro. Só que agora compara. Você chega em casa depois de um dia de merda e vai ter aquela conversa. Você vai. É desconfortável, tem um momento que você queria que tivesse terminado, mas termina. E depois vem uma sensação diferente. Não é prazer, é mais como solidez. Fosse um pouquinho mais do que você era antes de entrar na conversa. Isso é felicidade real. Não porque é mais intensa, às vezes é menos intensa que o prazer fácil, mas porque veio de algo que custou algo seu, que atravessou alguma resistência, que deixou alguma marca. A diferença não é a intensidade, é a origem. Felicidade fabricada vem de eliminar o desconforto. Felicidade real vem de atravessar o desconforto. As duas te fazem se sentir bem, mas só uma te leva para algum lugar. E aqui é onde as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas, porque por dentro elas são quase impossíveis de diferenciar. Você está no sofá depois de um dia difícil, você se sente bem, mas você não sabe nesse momento se está se recuperando de verdade ou está adiando uma conta que vai chegar maior. Nunca é óbvio no momento, é só com o tempo que aparece. Quando você olha para trás e percebe que passou meses se sentindo bem, mas sem ter chego a lugar nenhum. E aí tem a parte que ninguém fala: felicidade fabricada não é só série e delivery. Ela tem formas que parecem completamente saudáveis. O cara que vai pra academia todos os dias, não porque gosta, mas porque enquanto tá lá, não precisa pensar no que tá evitando. 2 litros de água, fone no ouvido, 1h30 de nada. Saúde mental, claro, é bom. E a pessoa que preenche também cada segundo do dia com falsa produtividade, projetos, metas, reuniões, tarefas, porque parar significa sentar com algo que não quer sentir.
O cara que vira o melhor amigo de todo mundo, sempre disponível, sempre num rolê, sempre tem um plano. Porque dentro do silêncio de casa tem uma pergunta que ele não tá pronto pra responder. Mas nossa, olha que maravilha, ele é muito sociável. Qualquer coisa pode ser a droga do livro que eu falei no começo. Qualquer coisa pode ser a soma. Não é sobre o que você usa, é sobre a função que tá cumprindo. Se a função é atravessar, é real. Se a função é evitar, é fabricada. E o seu cérebro, com uma eficiência assustadora, não faz essa distinção por você. Ele só registra, me senti bem. E aí vai querer repetir. Huxley entendeu esse mecanismo antes mesmo do celular existir. Antes do algoritmo, antes do delivery, antes de qualquer coisa que a gente usa hoje. Ele viu o padrão humano de preferir o alívio imediato à dificuldade necessária. E criou uma sociedade onde esse padrão foi levado até o fim. Onde o soma resolvia tudo, onde ninguém precisava atravessar nada, onde todo mundo era feliz e onde nada tinha mais peso. Por que a gente faz isso? Olha, isso não é fraqueza de caráter. Deixa eu deixar isso bem claro aqui antes de continuar. Você não fabrica felicidade porque é fraco, covarde ou porque tem alguma coisa errada com você. Você fabrica porque o cérebro foi construído exatamente para isso. O cérebro humano não foi feito para felicidade, foi feito para sobrevivência. E a lógica da sobrevivência é simples: eliminar a ameaça o mais rápido possível. Ponto. Nada além disso. O desconforto emocional é aquela sensação de que tem algo que precisa ser resolvido, que você está evitando, que tem um problema chegando. Ativa as mesmas regiões cerebrais que uma ameaça física. Seu cérebro não sabe a diferença entre um tigre e aquela conversa que você vem adiando faz 2, 3 semanas com a sua namorada, seu chefe, não importa quem seja. Teu cérebro só quer que a ameaça suma. E é sério, o celular, o delivery, somem com a ameaça em minutos. A conversa difícil leva horas, às vezes você carrega por meses. Do ponto de vista da sobrevivência imediata, a conta é óbvia. É claro que tu vai pro telefone, é claro que tu vai pro videogame, é claro que tu vai fazer qualquer outra coisa pra fugir disso. Mas tem uma camada que é mais perturbadora ainda. Quando você evita um desconforto, o alívio que sente é real. A bioquímica, o estresse cai, a dopamina sobe, o seu cérebro registra, ok, funcionou. E da próxima vez que aquele tipo de desconforto aparecer, mesmo que menor, o cérebro já tem o protocolo gravado. Ele sabe o caminho mais curto pro alívio. E vai sugerir esse caminho antes de você ter tempo pra pensar, não porque você é fraco, mas porque você treinou o seu cérebro dessa maneira. Cada evitação foi uma sessão de treinamento. Aquele momento que você abre o Instagram sem ter decidido abrir, é só o treino sendo executado no automático. Huxley entendeu isso melhor do que qualquer psicólogo da época. A sociedade do livro não controlava as pessoas pela força, ela controlava pelo prazer. Dava conveniência, tanta recompensa imediata que ninguém precisava ser obrigado a nada. As pessoas escolhiam aquela prisão, porque a prisão tinha uma boa iluminação, boa comida, um entretenimento de qualidade. Isso te soa familiar de alguma maneira? Porque a diferença entre o soma do livro e o que você tem disponível agora é basicamente a velocidade de entrega. O mecanismo é o mesmo, resolve desconforto antes que você precise enfrentá-lo. Tem uma cena do livro que me marcou um pouco. O sistema poderia dar menos horas de trabalho às pessoas, era tecnicamente possível, mas quando tentou, as pessoas ficaram mais ansiosas, usaram mais soma, sem nada para preencher o desconforto. Lembra disso na próxima vez que você tentar tirar um dia sem fazer nada e acabar mais esgotado do que quando estava trabalhando. Não é ironia, é sintoma. E a questão não é se você vai fabricar. A gente fabrica, eu fabrico, isso é humano. A questão é o quanto da sua vida você está deixando ser gerida por essa felicidade fabricada. E o quanto ela está te custando sem aparecer na conta. A culpa real. Beleza, vamos parar por aqui porque até então foi a coisa mais fácil do mundo. Eu fiquei colocando o problema no sistema, no algoritmo, no cérebro, que foi construído assim, tudo estrutural, tudo lá fora. Mas tem uma pergunta um pouco mais honesta. E se você não for só a vítima passiva disso? E se boa parte das vezes você estiver construindo sua própria versão do soma? Toda vez que você abre o celular antes de sentar com um pensamento difícil, escolha. Toda vez que você coloca um podcast para não ter que ouvir o silêncio, escolha. Toda vez que você preenche cada espaço vazio antes que ele te faça uma pergunta que você não quer responder, é uma escolha. Eu sei como isso parece culpa, parece você deveria se esforçar mais, parece um papo de coach, não é? É que tem uma diferença enorme entre ser varrido pelo sistema e usar o sistema como desculpa para não olhar para o que você está evitando. Porque se é só o sistema, você está preso. Mas tem uma parte sua que escolhe ativamente, então tem uma parte sua que pode escolher diferente. Não de uma vez, não de maneira dramática, uma escolha pequena, em momentos específicos. Eu passei um tempo da minha vida com tudo indo bem. Eu preenchia cada espaço antes que o bem-estar me fizesse perguntar se eu estava indo em alguma direção ou só flutuando de maneira confortável. O conforto estava certo, a direção não existia mais. E eu não sabia porque eu nunca deixava o silêncio ficar tempo suficiente para me dizer isso. E aqui eu discordo um pouco do Huxley, porque ele trata o soma como se fosse principalmente culpa do sistema, como se as pessoas fossem vítimas de uma estrutura maior, mas na minha experiência, boa parte das vezes a gente fabrica de maneira
generativa. Não porque o sistema facilita, mas porque tem algo do outro lado da porta que a gente quer genuinamente não encontrar. Isso muda a pergunta de como o sistema me fez assim para o que eu estou usando o sistema para evitar. O que some junto com o desconforto? Tem uma conversa no final do livro que simplesmente não sai da minha cabeça. O administrador, o cara que controla aquela sociedade toda, que é brilhante, que sabe exatamente o que está fazendo, que escolheu o sistema de maneira consciente, senta para conversar com o selvagem, um cara que cresceu fora daquilo tudo, que conheceu a dor, rejeição, solidão, o amor que machuca de verdade. O administrador oferece a ele tudo, conforto, estabilidade, uma vida sem sofrimento. E ele recusa. O administrador, então, ele lista com a maior paciência do mundo tudo que ele vai ter que aceitar se quiser continuar recusando. Velhice, doença, perda, medo, incerteza, e o selvagem ouve tudo e ainda assim fala: tudo bem, eu quero assim mesmo. E aí vem a frase que eu parei para reler pelo menos umas 3 vezes. Eu reclamo o direito de ser infeliz. Toda vez que eu leio isso, eu fico parado um segundo, não porque é bonita, porque eu percebi que eu nunca tinha pensado em felicidade como uma escolha, que exclui as outras coisas. A gente trata a felicidade como destino, como um ponto de chegada. Como se quando você chegasse lá, o jogo tivesse acabado. Mas o selvagem, ele estava dizendo outra coisa, que a capacidade de sentir as coisas ruins é o que torna as coisas boas verdadeiras. Pensa nisso. Amor sem a possibilidade de perda não é amor. É um seguro de vida emocional. Você sabe que aquela pessoa vai estar lá. A conta nunca vai vencer, o risco nunca vai aparecer. É confortável, é estável e tem a textura emocional de uma parede de isopor. Conquista sem o risco de fracassar não é conquista, é uma coreografia. Tu sabe o resultado antes de começar. Vai lá, executa, recebe o retorno esperado, funciona. Mas não significa porra nenhuma. Felicidade que não passou por nada, não tem substância, tem só uma superfície bonitinha, bem pintada, de longe parece ótimo, de perto você começa a perceber que tem alguma coisa faltando, que não consegue nomear, que fica exatamente como aquela sensação da abertura, aquele vazio suave, discreto, com a porta fechada. E tem um custo real em fechar essa porta. E não é o tempo desperdiçado no scroll. Isso todo mundo já sabe. O custo real é mais difícil de ver. Toda vez que você evita um desconforto, você manda uma mensagem silenciosa para si mesmo. Você diz: eu não consigo lidar com isso. Pode ser que você não diga com palavras, mas o seu comportamento disse, o seu cérebro ouviu. E da próxima vez que aquele tipo de desconforto aparecer, um menor inclusive, o limiar vai ser mais baixo. Você vai buscar o soma antes. Isso acontece devagar, tão devagar que você não percebe. Até o dia que você olha para um desafio pequeno e sente um peso completamente desproporcional. Não porque o desafio cresceu, mas porque você encolheu. Esse é o preço real. Não é o tempo que você gastou no Instagram. É a versão de você que deixou de existir por cada vez que preferiu não atravessar. A gente é a geração mais anestesiada da história, com maior acesso à distração que alguma vez existiu, com os maiores índices de ansiedade, vazio, de sensação de que falta algo que ninguém consegue nomear. Talvez porque a gente está tão ocupado fabricando que nunca chegou no lugar onde estaria o que procura. Huxley escreveu isso lá em 1931, não como uma profecia, mas como um aviso. E o pior é que a gente lê e ainda acha que está falando de alguma outra pessoa, de uma sociedade distópica e distante, de um futuro hipotético. Não tá. Tá falando de mim, tá falando de você, de todos nós. Escolhendo abrir o celular antes de abrir aquela porta. A gente não nasce com medo do desconforto. Criança pequena não evita sentir. Ela chora quando tá triste, grita quando tá com raiva, ri sem calcular se é o momento certo. A evitação, ela é aprendida. Você aprendeu que certos sentimentos são inconvenientes, que certas perguntas não têm resposta fácil, que é mais simples não abrir algumas portas, e foi aprendendo muito devagar a fabricar. Então, 3 coisas que eu quero que você preste atenção. Felicidade fabricada não é fraqueza, é o resultado de um sistema competente e de um cérebro que faz exatamente o que foi construído para fazer. Mas usar isso como desculpa para não olhar para dentro também não é honestidade. E a vida que você quer de verdade provavelmente está do outro lado do desconforto que você está usando o celular para evitar. Eu levei um tempo para entender isso na prática. Eu passei um bom tempo achando que preencher cada espaço era produtividade, que era saúde mental, que era cuidar de mim. Não era. Era só não conseguir aguentar a pergunta que aparecia no silêncio, que é uma coisa completamente diferente. Isso tem uma outra camada que a gente não tocou aqui, sobre o que acontece quando você finalmente abre a porta e encontra o que estava evitando. Mas esse é um papo para outra hora. Mas se isso fez sentido, então tu já sabe qual é o próximo passo. O selvagem escolheu o direito de ser infeliz. Não porque ele era masoquista, mas porque ele sabia que a única alternativa era deixar de ser real. A pergunta que fica não é se você tá feliz. A pergunta é: o que tem do outro lado da porta? Você fica abrindo o celular para não precisar abrir. Olha, eu prefiro o desconforto real a uma felicidade que
que não me custa nada. Mas reconheço que não é simples e que às vezes o conforto é necessário e não fraqueza. Então me diz uma coisa, qual dos dois domina mais a sua vida agora? Comenta aí porque eu acho que as respostas vão dividir bastante.